Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão ao vivo do nosso projeto da Liga dos Inovadores. Estamos chegando aqui no final de 2023. É o momento de começarmos a fazer um balanço, de analisar o que foi feito, o que deu certo, os planos que se realizaram, os que não se realizaram, os aprendizados que tivemos ao longo desses últimos 12 meses e, principalmente, é o momento de começar a planejar 2024. E é nessa trajetória de reflexão e de começar a pensar de uma maneira um pouco diferente sobre a realidade, é que a gente começa essa nossa última atividade pública de 2023 com uma super aula de um tema que há muito tempo eu estava para trazer para que a gente pudesse estar refletindo sobre isso. E recentemente eu conheci o Marcos Morishige, que vai daqui a pouquinho estar conosco, se apresentando direto do Japão. E como diz aquela fábula, né, que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu acreditei que o cruzamento com o Marcos durante esse processo de 2023, dentro de uma iniciativa que eu tenho muito carinho, que se chama Clube Bora Fazer, do querido amigo Fernando Seabra, eu comecei a acreditar que a gente poderia estar discutindo, aprofundando um pouco desse tema que, como eu falei para vocês, estava há bastante tempo no meu to-do list, estava lá na minha wish list, na minha lista de vontades de temas a aprofundar. Para quem me conhece há pouco tempo, talvez não saiba que em 2012, vão fazer 13 anos, eu tive numa viagem, numa missão empresarial em Dubai, e tive a oportunidade de ter um contato com a primeira versão do livro do Ikigai. E foi um livro que me transformou muito a minha vida. Inclusive, eu estou aqui no centro de São Paulo, eu tenho a minha outra biblioteca hoje lá na Serra da Cantareira, e não tenho os livros que naquela época eu li, que me fizeram criar para a Escola Superior de Propaganda e Marketing o primeiro curso de Ikigai em língua portuguesa. E esse é um tema que eu sempre vim aprofundando, tenho um guia da mentalidade Ikigai disponível no meu site, e o Ikigai, ele também está presente com destaque dentro do meu livro da Economia da Paixão. Então, se você for ver, aqui a gente cria reproduz, né, os conceitos fundamentais do Ikigai, e depois, lá no nosso guia de atividades, eu tenho, desse curso lá da SPM, eu criei um framework, um passo a passo para que as pessoas possam estar descobrindo o seu Ikigai a partir de atividades. E essa admiração pela filosofia japonesa e por principais conceitos, ele sempre esteve vivo. E sempre alimentei com iniciativas desse tipo. Esse ano tive a oportunidade de, numa visita a Nova York, que eu fui numa feira, de passear no Sorro, vendo ali tendências em vitrines, em galerias de arte que pavam por lá. Entrei numa livraria e encontrei esse livro aqui chamado Gambatê, né? A arte japonesa de seguir em frente sempre. E foi uma leitura também daquelas de viagem que me pegaram já no primeiro olhar e não larguei até acabar. E foi um livro que também me mostrou que esse assunto do Ikigai, junto com o Gambatê, junto com o próprio Kaizen, que a gente também trabalha aqui na Economia da Paixão,
eram alguns conceitos que precisavam ser um pouco mais aprofundados. E eu achei que esse final de ano agora seria o momento adequado para que a gente pudesse valorizar e se aprofundar um pouco mais em alguns conceitos da filosofia japonesa, com a presença do Marcos Morishige, que gentilmente, direto do Japão, já na segunda-feira de manhã lá no Japão, está cedendo aí, compartilhando um pouco do seu conhecimento conosco. Vou trazer ele aqui junto comigo para dar as boas-vindas. Bom dia, Marcos, tudo bem por aí? Bom dia, boa noite, pessoal do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria muito grande aí, Marcos, de estar te recebendo. Né? Você esteve recentemente no Brasil, mas já voltou para o Japão, é isso mesmo, né? Sim, eu moro há muito tempo no Japão e como a minha família está passando um tempo aí no Brasil, então eu estou ficando praticamente entre Brasil e Japão. Quero agradecer aí o Marcelo pelo convite. Sabe que eu conheci ele no Clube Bora Fazer, no Talk, e fiquei apaixonado com a economia da paixão dele. Então, muito obrigado aí pelo convite. Legal. O pessoal já está chegando aqui, ó. A Sônia da lavanderia Lavoro dando a boa noite. O Rafael também dizendo que trabalhou numa empresa de cultura japonesa e foi um dos maiores avanços profissionais dele. O pessoal está chegando aí para te ouvir. E vou deixar, então, Marcos, que você se apresente, que você trate o tema aí da sua primeira abordagem. E daqui a pouquinho eu volto para cá para que a gente possa comentar. Você que está em casa, mandar seus comentários, anotar aí suas perguntas, porque o mais legal aqui é o nosso espaço de troca que a gente tem logo mais. Mas antes disso, eu vou passar então a palavra para o Marcos para que ele faça a sua exposição inicial, agradecendo a atenção de todos que estão ao vivo, que estão assistindo conosco gravado. Então, Marcos, mais uma vez, muito agradecido pela sua gentileza, sua disponibilidade de estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, e vou deixar você aí seguir o barco nos próximos 30, 40 minutos, daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, muito obrigado. Eu vou estar compartilhando aqui os slides. Bom, vou falar um pouco sobre a filosofia japonesa, né? Nihon no Tetsugaku. Eu sou descendente de japonês, sou a terceira geração, sou Sansei, meu avô é japonês, né? O meu pai, ele nasceu no Brasil e eu sou a terceira geração. Estou no Japão há mais de 25 anos e eu preparei aqui, a pedido do Marcelo, com esse tema, né? Principalmente de adotar a filosofia japonesa como melhoria de qualidade de vida, né? Usar os ensinamentos, os pensamentos da filosofia. Vou falar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma linhagem de empreendedores japoneses, né? O meu avô, ele veio ao Brasil, ele é da província de Yamaguchi-ken, né? Então ele veio com um primo dele, com a promessa de que o Brasil tem muitas possibilidades de empreendimentos, né? E eu quero falar um pouco dessa questão da raiz, né? Da raiz da cultura japonesa. Então ele começa desde a formação do meu sobrenome, dos nomes, né? Então meu sobrenome é Morishige, né? Que ele é formado por dois ideogramas, né? Os dois kanjis, né? Que o primeiro é Mori. Ele é formado por três arvorezinhas, né? Esse sufixo aí, três, chama ki, que significa árvore, né? Então, Mori significa floresta. E Shige significa forte, denso, né? Então, Morishige significa uma floresta densa, uma floresta forte, né? Então, esse é o significado do nome, né? Tive oportunidade de conviver com meu avô, né, no Brasil, né? Conheci as suas histórias, raízes, né? Então ele fez empreendimentos aqui na cidade do interior e eu com 23 anos eu fiz o caminho inverso do meu avô e vim empreender no Japão, né? Voltando às origens da minha família, né? Onde então eu fundei a MM Grupo e a Morishige Venture Capital.
Desculpa. E atualmente, então, eu vivo entre Brasil e Japão, né, com o objetivo de conectar cultura, organizações, né? Sou também embaixador do Clube Bora Fazer, do meu amigo Fernando Seabra, e eu tenho o objetivo de exportar e repatriar inovações de brasileiros, tá? Então, eu também coloquei aí o brasão da minha família aí, né, que foi feito por meus antepassados aqui no Japão. O Japão, ele possui diversas expressões e conceitos que são únicos, né? E o importante de entender esses conceitos, essas expressões, é que ela vem através de vivência, né? É igual a nossa língua materna, né? Você aprende que, eu quero um copo de água, né? Então, você vê lá o copo de água e você, então, consegue, então, criar o vocabulário, a linguagem, né? Através da linguagem materna. Mesma coisa são as expressões japonesas. Então, você aprende desde pequenininho de acordo com as experiências dos seus antepassados, as experiências dos seus pais, dos seus avós, e aí você vai, então, criando esses conceitos únicos de expressões, né? Então, esses conceitos não são apenas expressões linguísticas, mas também tem essas implicações profundas, né? De como os japoneses viveram e se relacionaram com o mundo ao seu redor. Um exemplo disso tem uma palavra que chama mottainai, que é desperdício, né? E quando eu aprendi essa palavra da minha avó aí no Japão, né, mottainai, ela me explicou que depois da guerra eles passaram uma grande fome no Japão, e o arroz, que é a comida básica, você não deixava sobrar um grão de arroz, você não desperdiçava porque não tinha alimento na época. Então a palavra mottainai, através dessa vivência dela, ficou muito fixado na minha mente, né? E depois, quando eles migraram para o Brasil, eles também passaram dificuldade, onde eles comiam misoshiro, né? Sopa de miso, de repolho, que tirava lá da horta, então eles não desperdiçavam nada, né? Então, por isso que a filosofia japonesa, ela vem através de conceitos e aplicações de vivência, né? Então, para você entender a cultura japonesa, né? Então, a cultura japonesa é uma das mais homogêneas do mundo, tem 3.000 anos de história, influências tradicionais da Ásia, né? E influências modernas do Ocidente. Então, ele veio de uma cultura isolacionista, né? Que o país era um país fechado, era uma ilha, né? É uma ilha, né? Então, ele não tinha muita convivência com o exterior. Então, ele era uma cultura muito fechada, muito peculiar, né, para depois se transformar numa cultura contemporânea, né, que aí chegaram os estrangeiros, os americanos, né, os europeus, né, então ele abriu a sua cultura, né. De onde surgiu o sistema filosófico japonês? O interessante é que eu, conversando com alguns idosos japoneses, né, e também com a nova geração, ele veio através do budismo, do shintoísmo, do confucionismo, mas ele não veio como uma forma de religião, ele veio como uma forma de pensamento, ele surgiu como pensamento, né? E tanto é que o próprio vocabulário japonês, a gramática, as expressões vieram daí, né? Então, ele veio do budismo, né? Que ele é voltado para a iluminação interior individual, ou seja, voltado para a autorreflexão, né? Voltado para o autocrescimento pessoal. Dentro da linha do budismo, né, tem a linha Zen, que foi adotado pelos samurais, né, que é a arte da meditação para fortalecimento espiritual, né? O shintoísmo, que é a adoração à natureza. Então, se você entender um pouco sobre, vamos dizer assim, o folclore japonês, vamos dizer assim, né, as lendas japonesas, então ele é muito voltado para a questão da natureza, né? E o confucionismo, né, que é harmonia no convívio social e respeito mútuo. Então, através dessas três religiões, aí, budismo, shintoísmo e confucionismo, é que surgiram, então, os pensamentos, né, e que se tornou, então, todo um sistema filosófico japonês, né? É interessante que depois é que veio a religião, né? O ano passado, o japonês ele tem o costume de ir nesses templos, né? E eu acompanhei alguns CEOs japoneses novos, né?
pela tradição. E aí eu perguntei, mas você é religioso? Ele falou, não, é uma tradição que eu recebi do meu pai, que o pai dele recebeu do pai dele, que todo ano nós temos que vir aqui nesse templo aqui, né? Então, existe toda essa questão aí histórica, né? Tá? Por isso que as crenças e valores são formados por costumes e tradições que você recebe dos seus pais, ele é transmitido de geração em geração. Através disso também foi construída a construção da escrita japonesa, que ela veio da chinesa, e aí depois eles começaram a pegar os caracteres e de acordo com a vivência eles foram... Então é interessante que você tem uma ideia que o kanji de ta, que significa arrozal, que é um quadrado, eles parece que é uma plantação de arroz. Então os ideogramas também representam, simboliza aquilo que ele quer dizer, né? Tá? E as aplicações em suas vivências. Então, as crenças e os valores são muito fortes no povo japonês, né? Então, para você ter uma ideia, quando o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial, eles manteve o imperador, né? Porque o imperador, segundo a mitologia japonesa, são descendentes dos deuses fundadores do Japão, né? Como se o imperador fosse um deus para o povo japonês, né? Então, compreender toda essa história e vivência do povo oriental, né? Que vieram ali da China, da Coreia, né, da Mongólia, né? Então, essa filosofia japonesa, ela tem essa raiz que para você precisa entender a história para conhecer um pouco mais. Então, aqui a pedido do Marcelo, né, ele colocou aqui cinco filosofias, né? A diferença entre filosofia e conceito, né? Filosofia é um pensamento que tem a ver com uma reflexão interior. E o conceito é que você consegue tirar conceitos únicos dessa filosofia no seu dia a dia, na aplicação do seu dia a dia. Então, vou falar um pouco desses cinco filosofias, né? Para você se inspirar aí para 2024, e é muito importante. E ele meio assim que ele segue um processo aí que se casa, né? Então, primeiro, o Ikigai, né? Descobrindo o propósito com o Ikigai, né? Então, antes de mais nada, todo começo do ano, aí, final para começo do ano, a gente entra em reflexão e vamos traçar os nossos objetivos, as nossas metas, mais do que isso, né? Qual o nosso propósito, né? E na empresa hoje está comum isso, né? Qual a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores, vamos dizer assim, né? O Kaizen, que é a melhora contínua, né? Melhorando continuamente com o Kaizen, né? O Kaizen, essa mentalidade aí de você melhorar cada dia mais, né? O Wabi-Sabi, né? É o conceito da beleza da imperfeição, a simplicidade, né? Interessante do Wabi-Sabi é que você não precisa ser perfeito, né? Você consegue, então, através da sua imperfeição, né? Você consegue admirar essa beleza, porque é através dessas imperfeições que você consegue chegar na perfeição, né? O Gambate, né? Que vem do verbo gambaro, né? Gambaro, que é faça o seu melhor, a persistência, a resiliência, né? De você se esforçar aí o ano todo. E o Motenashi, que é cultivando relações interpessoais, né? Relações humanas, né? Com o seu próximo, se preocupar, né? Então, vou falar um pouco dessas 5 filosofias, né? Elas são profundas, então eu vou explaná-la rapidamente como um pensamento, uma ideia, e depois no nosso bate-papo eu posso tirar suas dúvidas, né? Então, vamos começar aqui com Ikigai, né? Ikigai aqui tem uma frase que eu gosto muito, encontrar o Ikigai é conectar-se profundamente consigo mesmo e alcançar uma sensação de plenitude. Ken Modi, né, que é o escritor aí do best-seller do livro, que ficou conhecido lá fora, né? Então, Ikigai, ele é algo assim mais profundo. Eu falo que o Ikigai é um estado de espírito, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Então, Ikigai é o significado propósito de vida, né? Ele veio pelo período Heian, né? 794 a 1185, e também ficou muito conhecido na ilha de Okinawa, por causa de alguns pesquisadores americanos, né? Que eles foram pesquisar essa questão da longevidade, né? A gente chama das zonas azuis, né? E a aplicação é encontrar realização pessoal através de um propósito maior, né? Então, Ikigai é uma filosofia que se refere ao sentido da vida, ao propósito e à busca da realização pessoal, né? Ele é formado aí por dois
duas palavras aí, né? O Ikigai, né? O Iki significa viver, vem de Kiro, né? De viver, né? E o Gai significa de valor, mérito, né? E interessante que o Gai também, na época do período Heian, ele vem do sufixo de concha, e as conchas eram muito valiosas na época por causa das pérolas, né? Então, é viver com valor, com mérito, né? Então, na cultura japonesa, é uma abordagem mais holística, né? Para encontrar aí o significado, a satisfação da vida. Existe aqui o famoso aqui componentes do Ikigai, e é interessante que eu conversando com japoneses, na verdade, isso foi criado para que o os estrangeiros pudessem entender ou chegar no seu Ikigai, né? Vamos dizer assim. E, na verdade, é o contrário. Geralmente o pessoal fala assim, poxa, eu preciso encontrar o meu Ikigai, né? Através da minha paixão, através da minha vocação, através da minha profissão, ou através da minha missão, né? E, na verdade, o Ikigai, ele se origina antes disso, né? O Ikigai, ele é o propósito de vida, né? Então, primeiro é aquilo que você ama, a sua paixão, né? Então, o que você ama fazer? Eu sempre falo assim nas minhas palestras, nas reuniões, o que você faria se você não precisasse mais trabalhar? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo, então o que você faria? Então, a liberdade é você fazer aquilo que você ama fazer. Tá? Segundo, vocação. Identificar suas habilidades, seus talentos naturais, as suas competências, né? Então, aquilo que você é bom, aquilo que você é único, aquilo que você tem um talento, né? E você se capacitou para isso. Né? Terceiro, a profissão. É aquilo que pelo que você pode ser pago, né? Então, descobrir maneiras de transformar suas paixões e habilidades em uma carreira ou vocação remunerada. Muitas vezes a gente trabalha justamente para a questão da sobrevivência, e muitas vezes nós fazemos aquilo que a gente não ama fazer. Então, aqui é muito importante que na profissão você transforma a sua paixão, a sua vocação na sua profissão. Tá? 4, missão. Aquilo que o mundo precisa. Então, você precisa contribuir para algo maior que você mesmo, servir aos outros e à sociedade. Né? Então, são os 4 princípios aí, tá? Como encontrar o seu Ikigai? Aqui é um ponto bastante, assim, que eu falo assim, que é o pulo do gato, né? O caminho natural, geralmente, assim, você nasce, cresce, estuda, vai numa boa faculdade, tem uma boa profissão, né? Para depois você ter sucesso, né? E muitas vezes você não consegue alcançar esse sucesso, então você é infeliz. Então eu falo aqui que o Ikigai é um estado de espírito que primeiro você precisa encontrar a felicidade dentro de você mesmo, independente da situação, independente do meio que você vive, né? Então você não precisa de muita coisa, você simplesmente é um estado de espírito, não, sou feliz, né? E você, então, quando você chega nesse nível do estado de espírito, então você encontra um propósito de vida, aquilo que você fala assim, por que eu nasci? Por que eu existo? E através desse propósito, então, você começa a caminhar. Então, primeiro você encontra um propósito e depois, então, que você, então, vai estudar, trabalhar, ter sucesso, né? Mas antes do sucesso, você tem ali os insucessos para depois ter o sucesso, né? Então, o Ikigai é um estado de espírito que você encontra o seu propósito nesse mundo. Só depois que você encontrar esse propósito é que todas as coisas começam a se encaixar. Então, o povo de Okinawa, eles vivem muito tempo, não é somente pela, vamos dizer assim, pela alimentação, né, ali ou pela comunidade ali de um ajudar o outro, é porque eles encontram um propósito de vida, e esse propósito ele não tem a ver com bens materiais, né, não tem a ver com dinheiro, ele tem a ver de que você vai contribuir para que a sua comunidade possa se tornar melhor, as próximas gerações possam aproveitar disso tudo. Então, esse é o conceito do Ikigai. Vou dar uma corrida, porque eu não tenho muito tempo, e são temas profundos, né? Vamos lá para o Kaizen, né? Kaizen o espírito de Kaizen gera uma mentalidade contínua de melhoria, né? Masaki Maia aqui, ele também foi aqui um dos
que escreveu todo o processo, né? A gente fala que é o pai do Kaizen, tá? Então, o Kaizen ele significa melhora contínua, né? Ele originou pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que é identificar e eliminar desperdício e ineficiência em todos os aspectos, né? Então, o Kaizen é uma filosofia de vida onde você aplica os princípios de melhoria contínua em todas as áreas, incluindo o desenvolvimento pessoal, a saúde e relações interpessoais. Então, vem aqui de duas palavras, aqui o Kai, que significa mudança, alteração, e o Zen, bom, melhor, né? Então, representa a busca constante por melhoria, tanto no processo quanto nas áreas pessoais, com o objetivo de alcançar a excelência de uma forma gradual e sustentável. Eu fundei a MM Grupo baseado nesse princípio da excelência, ou seja, onde que quando você acorda, você tem que acordar melhor do que ontem, você tem que estar sempre crescendo. Então, hoje, na minha organização, a gente busca essa melhoria, né? De estar estudando sempre. Eu iniciei agora um curso na Waseda Daigaku também, o Waseda, a Universidade Waseda, e você sempre está buscando esse conhecimento para que você possa melhorar em tudo. Então, o Kaizen, para mim, é a busca da excelência. Tá? Então, os princípios chaves do Kaizen, no contexto cultural japonês, ele está enraizada na mentalidade de buscar melhorias, tanto no nível pessoal como profissional. E essa abordagem aí, ele contribuiu para a reputação global do Japão, né? A Toyota, 100 anos, ele utiliza aí os princípios do Kaizen, né? Na questão da fábrica, da organização, dos processos, né? Então, aqui também, ele é dividido aqui em cinco fases, né? Então, primeira, melhoria contínua, né? Melhorar continuamente, independente do tamanho da mudança. Então, não importa, é através das pequenas mudanças do dia a dia que você consegue esse crescimento. Eliminação de desperdício, né? Identificar, eliminar desperdícios, processos, seja relacionado ao tempo, esforços e materiais. Simplicidade, né? Valoriza soluções simples e acessíveis. Eu pulei um pouco na ordem, né? Então, vamos lá. Envolvimento de todos, né? Promover a participação ativa de todos aos membros da organização e equipe, e padronização, padronizar um novo processo para garantir que as melhorias sejam mantidas. Eu vim para o Japão primeira vez com 17 anos antes de entrar para a faculdade, fiquei 8 meses aqui fazendo estágio, e foi numa fábrica aí de uma subsidiária da Toyota, né? E ali, até os seus passos, como você vai colocar a peça na máquina, a forma como você coloca, tudo é medido para que você possa, então, economizar tempo, economizar material, para que a eficiência é maior. Então, esse é o processo do Kaizen, de você estar melhorando em tudo que você faz, na repetição, encontrando a eficiência máxima, né, com menos recurso, com menos tempo possível. Onde aplicar o Kaizen, né? Tanto você pode aplicar ele no ambiente de trabalho, como você pode aplicar ele também na vida pessoal, né? Então, uma empresa pode implementar ou incentivar os funcionários a sugerirem melhorias nos processos, resultando na maior eficiência e satisfação no trabalho, ou na vida pessoal. Você pode aplicar definindo metas pequenas e realistas para autoaperfeiçoamento, como hábitos saudáveis, né? Aprendizado constante, e na sua própria organização. Você pode aplicar Kaizen tanto no seu trabalho como na sua vida pessoal, organizar aí as suas finanças, organizar seus objetivos, as suas metas, criar aí um plano de ação, todo um processo aí que você pode utilizar tanto na área profissional como na área pessoal. Depois eu vou falar um pouco mais sobre minhas experiências no bate-papo. Eu tenho muito assunto, né, de cada um, mas eu vou até aqui aos slides aqui para a gente ganhar tempo, tá? O próximo aqui é o Wabi-Sabi, né? O Wabi-Sabi é uma expressão que reconhece a sensibilidade estética do japonês e encontrar beleza na imperfeição e simplicidade. Eu coloquei aqui uma frase minha mesmo, porque não encontrei frases, vamos dizer assim, na Wabi-Sabi na questão filosófica, e sim através de conhecimento. Então, eu coloquei ali um conceito meu mesmo. Então, o significado da Wabi-Sabi é o conceito estético da simplicidade e da imperfeição. Origem foi o período do Muromachi, 1336 a 1573. Aplicação é contemplação da tranquilidade e da simplicidade do que está em volta, né?
Então, o wabi-sabi ele é conhecido mais assim como algo estético, né? Uma beleza estética, usado na arquitetura, na cerâmica e assim por diante, né? Então, é uma filosofia estética que valoriza a beleza da imperfeição, simplicidade e transitoriedade, né? É uma apreciação que é pela beleza, que é modesta, humilde e que encontra encanto na passagem do tempo. Aqui é como se fosse assim, a beleza. Você quebrou você quebrou um vaso e você emendou. E nessa emenda você encontra uma beleza única nela. Esse é o princípio. Então, você na imperfeição e na simplicidade você consegue então encontrar a beleza. Então, wabi significa simplicidade, rusticidade, e sabe significa envelhecimento, ação do tempo. Eu conversando assim com alguns japoneses idosos, né, e perguntei nessa questão do conceito wabi-sabi, né, é interessante que esse sabe aí, ele tem a ver, assim, eu demorei um pouco para entender, né, que é algo assim, que é algo que está envelhecendo, é a ação do tempo que está desgastando, mas ele não é aquela assim, a gente fala assim, até uma tristeza que você está envelhecendo, o tempo está passando, o que era novo está ficando velho, mas é no sentido positivo de você apreciar essa fase, que tudo é transitório, né? Que tudo ele passa, né? Ele existe. Então você começa a apreciar essa questão aí, né? O wabi-sabi ele é muito usado na cerimônia do chá, né? Que veio da China, cheio de luxo, cheio de coisa, e aí então ali no Japão eles diminuíram, simplificaram e entrou com uma filosofia de algo simples, algo que você entra num lugar meio isolado, né, e você busca essa parte interior através da cerimônia do chá, que é nessa questão da simplicidade, da autorreflexão aí, tá? O princípio-chave aqui da wabi-sabi ele transcende várias áreas, incluindo a arte, a arquitetura, culinária e até mesmo práticas espirituais, né? Então, essa apreciação da beleza imperfeita influencia a cultura japonesa, né? Refletindo uma atitude de aceitação e respeito da natureza efêmera da vida. Então, primeiro é a aceitação da imperfeição, né? Apreciar a beleza nas coisas imperfeitas, enxergando como a únicas e autênticas. Aqui no outono eles falam muito, eles têm de você apreciar, você vê assim, as árvores, né? Então chega no outono, as folhas vão morrendo, vão secando e vão caindo, né? E parece algo triste, porque está caindo as folhas, né? Secas, né? Mas ele cria, você consegue então apreciar esse momento único, né? Da natureza, né? Do outono, das cores do outono e depois ela secando e caindo, né? Então, a simplicidade e modéstia, o 2 aqui, né? A simplicidade é valorizado e a modéstia é considerado mais atraente que o luxo, né? Então, os quartos japoneses, quando você vê os antigos, ele é tatame, não tem nada. Aí você tira o cobertor, coloca e a simplicidade, uma mesinha apenas no centro e poucas decorações, vamos dizer assim. 3, conexão com a natureza. Ele valoriza essa estação do ano, reconhecimento da natureza cíclica e transitória da vida. A aceitação da transitoriedade, né? A filosofia abraça a ideia de que nada é permanente, valorizando a beleza das coisas que mudam com o tempo. Isso é importante porque a gente tem essa questão da autoaceitação de que a nossa vida é passageira, né? A gente nasce, cresce e morre. Então, a nossa vida é passageira. Então, você tem que saber aproveitar cada passagem que você tem da vida, né? De apreciar as coisas simples. E hoje em dia, na modernidade, fica difícil, né? Na correria, de você acompanhar aí o crescimento dos seus filhos, você acompanhar aí um relacionamento, você acompanhar as coisas do dia a dia. Onde encontrar o wabi-sabi? Né? Então, na arte design, né? Uma peça de cerâmica rústica com imperfeições proeminentes pode ser considerado wabi-sabi. Né? Pinturas que capturam a beleza da natureza, suas mudanças sazonais também. Arquitetura, né? Casa de estilo wabi-sabi, né? Pode-se incorporar alimentos naturais. O ikebana, né? Você pega um galho e você faz um vaso simples através com um galho só. A gente chama de ikebana, de você colocar várias coisas. Ou mesmo o bonsai, né? O bonsai também, ele vem
desse estilo wabi-sabi, né? Na culinária, pratos que celebram ingredientes sazonais ou a simplicidade na apresentação também, você pode ser visto o wabi-sabi aí nesses conceitos aí, tá? Vamos aqui no Gambate. Gambate é o próximo, a filosofia, né? Então, a expressão Gambate reflete os princípios do Bushido e carrega o espírito de encorajamento e perseverança que era essencial para os samurais. Eu vim de uma família de judocas, né? O meu sensei, o meu professor é japonês, né? Aí no Brasil, né? Então a gente cresceu com essa questão aí de gambate, né? De você se esforçar. Então o gambate ele se originou na classe guerreira do Japão, tá? Então significado faça o seu melhor ou persista, né? A origem é cultura samurai, aplicação encorajar alguém a enfrentar um desafio. Então, é muito mais do que uma frase encorajadora, ele encapsula uma filosofia cultural profunda no Japão, né? Ele vem do verbo gambaro, né? Gambarimasu, ser tenaz, persistir com determinação. O termo é frequentemente utilizado como uma forma de incentivo, encorajando alguém a fazer o seu melhor e persistir diante dos desafios. O interessante do gambate existe uma outra forma que é Gambaro Shikanai. Gambaro Shikanai significa assim, só me resta se esforçar. Né? Então, quando você está de frente a algum problema ou de frente a alguma adversidade, você fala assim, poxa, não tenho mais saída, não tenho mais para onde ir. Então, ele usa o termo Gambaro Shikanai. A única coisa que eu tenho é me esforçar para que eu possa sair dessa. Então, essa cultura do encorajamento, né, reflete a cultura do trabalho árduo e ênfase na perseverança, né, da sociedade japonesa. Então, Gambate é muito mais do que você enfrentar uma dificuldade, ele carrega consigo a ideia de dar o seu melhor, independente das circunstâncias. Então, aqui o Gambate, ele reflete muito aqui os princípios do Bushido, né? Embora não seja uma saudação samurai específica, ele carrega esse espírito de encorajamento e perseverança que era essencial para os guerreiros japoneses, né, na época ali, da ascensão deles ali. Então, aqui são 5, né, que primeiro é coragem, yuki, né, segundo é lealdade, né, juji, autocontrole, jisei, dever, gimo, e honra, homare. Então, quando eles iam para a guerra, ou eles estavam em atividades mesmo, ali na aldeia deles ali, o Gambate, ele vem com isso, você precisa ter coragem, lealdade, autocontrole, dever e honra, né? Então, é isso que motivava, a motivação do Gambate, do se esforçar, vinha através desses princípios do Bushido, por isso que é bastante interessante, né? É uma palavra muito forte, o japonês usa muito, né? Gambate, o gambare, né? Ou gambarimacho, vamos nos esforçar, se esforce, gambate, né? Onde utilizamos o gambate? Né? Então, num contexto acadêmico, né, um estudante pode ser encorajado aqui o gambate nos seus estudos. Às vezes ele está indo ruim na escola, você fala gambate, se esforce um pouco mais, né? Ou no seu ambiente de trabalho, né? Às vezes você tem uma tarefa difícil, você tem que entregar um projeto aí, então fala gambate, né? Então desejo sucesso e força para você superar as dificuldades, né? Vou um pouco mais além, no caso de uma doença, você está enfermo, doente, você está acamado, alguém fala gambate, né? Se esforce, né? Que vai melhorar, né? Então, isso é a expressão do gambate. E finalizando aqui, o omotenashi, né? Em um gesto de omotenashi, cada interação é uma oportunidade de criar laços significativos e deixar uma impressão duradoura de cortesia e amabilidade, né? O significado é hospitalidade, a sua origem aqui no Japão, eu não consegui identificar a era que surgiu a expressão, né? Atender às necessidades dos convidados. O interessante do omotenashi, eu sempre trabalhei desde pequeno, meu pai tinha um escritório de assessoria empresarial e fui em todos os departamentos, e quando eu cheguei no expediente, atendimento público, eu comecei a aplicar o omotenashi, né? De quando o cliente, você vai atender o cliente, eu já servia um cafezinho para ele, né? Eu já dava um tratamento que ele parecia que ele ficava atordoado, o pessoal até brincava assim, poxa, o Marcos coloca alguma coisa no café dos caras aí que eles saem ali transformados, agradecidos, né? Eu consigo conquistar o cliente
através. Então, esse princípio do omotenashi, ele representa, assim, a prática de cuidar bem dos outros, né? Você tem que proporcionar uma experiência acolhedora e agradável, né? Eu trago esse princípio também do omotenashi, no sentido de que quando você vai encontrar com uma pessoa, e hoje está muito fútil, né? Você encontra com a pessoa, você conversa, você não extrai nada positivo daquilo. Então, o omotenashi, ele é um pouco mais profundo, onde em cada encontro que você tem, seja com o seu convidado na sua casa, ou seja com um cliente, você consegue agregar na vida daquela pessoa e você consegue também agregar na sua vida com a experiência dela também. Então, esse princípio do omotenashi, né? Tá? O omotenasso é um substantivo, né? Que é preparar, empreender, né? Então, omotenashi, né, representa a prática de cuidar bem dos outros, proporcionando uma experiência acolhedora e agradável. Aqui os princípios chaves do omotenashi aqui, primeiro é a antecipação das necessidades, né? Então, aqui a hospitalidade japonesa envolve antecipar e atender as necessidades dos visitantes antes mesmo de serem mencionadas. É interessante aqui que para você atender as necessidades do outro, você precisa conhecer o outro. E muitas vezes hoje a gente está muito na parte supérflua, nós não conhecemos o outro, nós não conhecemos o cliente. Muitas vezes em relacionamento, a gente não conhece o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos. Então, para que você possa atender, você precisa antecipar as necessidades. Para antecipar, você precisa conhecer, eu falo de conhecer a dor do outro. Segundo, atenção aos detalhes, né? Cada detalhe, desde a apresentação de alimento, o arranjo do espaço, é cuidadosamente considerado para criar uma experiência memorável, né? Terceira, cordialidade e cortesia. A comunicação é feita com um tom respeitoso e cortês, refletindo a importância dada à harmonia das interações. Assim, eu vivi muito tempo no Japão, né? Muitos anos sem ir para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil e comecei a ir com mais frequência, eu estava muito acostumado aqui no Japão com o atendimento do povo japonês, né? Então, aqui o atendimento, ele tem esse princípio do omotenashi. Você vai numa loja, ali você se sente um rei, né? Porque eles te atendem tão bem, né? Tanto na expressão, na reverência, né? E você se sente bem, né? E chegando no Brasil teve aquele impacto, né? Que muitas vezes tem locais, claro, que existe a excelência no atendimento, mas tem local também que parece que você é mais um, a pessoa não te conhece, te atende ali de uma maneira fria. Então, isso é importante nessa questão do omotenashi, para você, então, aplicar no seu dia a dia e até mesmo na sua empresa. Então, onde utilizamos o omotenashi? Em estabelecimentos comerciais, como hotéis, restaurantes, né, lojas, né? Então, o pessoal frequentemente pratica o omotenashi, garantindo uma experiência acolhedora e dedicada aos clientes. Esse dia foi na página da Lexus, né? Uma marca de carro da Toyota de luxo, e lá estavam os princípios de atendimento baseado no omotenashi, tá lá no site escrito, né, sobre o princípio de atendimento do omotenashi que a Lexus utiliza para atender os seus clientes, né, para que eles se sentem únicos, né. Você pode aplicar também na sua casa, né, como anfitriões, né. Por isso que aqui no Japão, você não pode chegar igual ao costume brasileiro. Você baixa na casa da pessoa e você faz uma visita. Estava passando por aqui. Não, você tem que avisar com antecedência, né, essa visita. Né? Existe toda uma cerimônia, uma preparação. E demorei para atender isso, por quê? Porque a gente veio com a cultura brasileira também, né? Você chegar lá e falar assim, vou passar na tua casa, vamos passar na casa do fulano de tal. E aqui no Japão, não. Aqui no Japão, você tem que... Se você falar assim, venha me visitar, o japonês, ele pensa muito antes de visitar, porque ele sabe o trabalho que dá receber uma visita, né? Então, de você oferecer essa hospitalidade, né? Desde alimentação, bebidas e uma atmosfera acolhedora. Bom, enfim, eu vou terminar essa fase, né? Vamos entrar numa fase aí de bate-papo. Então, arigatou gozaimashita, né? Muito obrigado, tá? Então, aqui tem o meu perfil no Instagram e no LinkedIn, para quem quiser me acompanhar ali, meus trabalhos, e eu vou encerrar essa primeira parte aí, né, Marcelo, para a gente entrar numa segunda aí de bate-papos. Seu microfone está desligado. Muito esclarecedora, eu acredito, aí, inspiradora essa primeira parte aí da sua exposição.
né? Todo mundo que faz parte aí da Liga dos Inovadores tem o link também para entrar aqui na sala de transmissão, se assim quiser. A gente já está conosco aqui, a Adriana Sinelli já está para provavelmente fazer uma pergunta, um comentário. Mas se você está assistindo pelo YouTube, pode também mandar o seu comentário aqui. O Rafael agradecendo. Aqui a gente tem o Henrique Dias também dando boa noite. Aqui o Rodrigo La Rosa, a Márcia também dando aí o apoio para você. Minha esposa. Muito bom, é isso aí, né? Tem que começar por casa aí todo o prestígio, né? E antes de abrir aqui para qualquer pessoa fazer a sua pergunta, eu gostaria de entender como a gente trabalha no sentido de manter vivo esses conceitos e aplicando isso no dia a dia, né? Porque alguns deles eu entendo que você pode estar aprendendo, tá legal, aprendi. O Matinashi, por exemplo, eu tenho uma amiga que logo que abriu a Japan House aqui em São Paulo, a gente marcou um café lá e ela me chamou a atenção de como que os caras preparam a bandeja para te servir o doce, o chá, a forma como eles cuidam, onde colocar o saquinho do chá, o açúcar é ajeitadinho ali, não é nada jogado, é uma coisa pensada. E ela me trouxe naquela ocasião esse conceito para dizer, olha, isso aqui é uma aplicação de um conceito milenar. Então, eu sempre tive esse, às vezes, conhecimento. O que acontece, a pergunta, para ser mais direta, é como lembrar e aplicar esses conhecimentos no dia a dia? Esses conceitos, aqui no Japão ele está muito enraizado, né? Até a minha esposa, a Márcia, aí, minha amada esposa, ela fez um curso aqui no Japão de atendimento ao cliente. Existe todo um ritual, vou dizer assim, que toda essa filosofia, ele é baseado em rituais, né? Então, desde você recepcionar um cliente, né? A gente fala irashaimase, né? Seja bem-vindo, né? Desde a forma como você dá o troco do dinheiro, né? Existe um treinamento, né? Essa questão também, aonde você vai sentar. Então, aqui, a parte de etiqueta é muito forte aqui no Japão, e muitas vezes os estrangeiros, nós até mesmo, não conhecemos essa etiqueta. Então, até quando você vai recepcionar um cliente, existe um lugar certo do cliente sentar, ele não pode sentar com a costa virado para a porta, existe hierarquia. Se você é um presidente, você está lá com um gerente, existe o local certo para ele sentar. Existe também a forma como você servir um chá. Você tem que entrar de uma maneira, a forma como você coloca o chá virado certinho. Então, tudo isso, existe um treinamento aqui no Japão que é como se fosse um ritual, né? Toda essas filosofias têm o seu ritual e tem toda essa reverência que foi construindo de acordo com o tempo. Por isso que eu bato na tecla que para você aplicar todas essas filosofias na sua vida, você tem que conhecer esses rituais para você estar incorporado no seu dia a dia. Então, você pode começando aos poucos, né? O mote, aqui no Japão, né, Marcelo, até quando a forma de você conversar, se você conversa com uma pessoa inferior, você usa um vocabulário. Se você usa com uma pessoa... Quando eu digo inferior, assim, você... tá na escola, você é o aluno mais velho, né? Tem um aluno mais novo. Ou numa empresa, tem o senpai e o kohai. E tem aquela pessoa do mesmo nível e tem uma pessoa que é mais alta na hierarquia. Até o vocabulário muda, né? Se você fala assim, vamos comer, é o verbo tabeiro, né? Aí você fala assim, tabeô, você fala assim com alguém, né, que tá, tabeô, né? Agora, ou você fala alguém no mesmo nível, né? Tabemachô. Agora, quando você vai falar com alguém, você vai falar mexagarimas. Mudou totalmente, né? A forma. E você tem que entender o omote, que é o que a gente fala assim do seu próximo, o aite, o próximo e você. Quando você fala de si, você tem que se rebaixar, você tem que ser humilde, né? Por exemplo, eu não posso falar assim, vamos supor, eu trabalho na mesma empresa que você, então eu falo o Marcelo Sam, né? Marcelo Sam. Se eu falar o Marcelo Sam para um cliente, eu não posso, porque é como se eu estivesse enaltecendo você. O Sam é muito importante. Então eu falo Marcelo, ou mesmo se fosse um presidente,
Chacho-san, né? Chacho-san, o senhor presidente. Não, eu tenho que falar o nosso presidente, né? Não o nosso excelentíssimo presidente, né? Então, você tem que entender todo esse conceito para que você possa aplicar. Então, o Motemachi, basicamente, você tem que entender essa questão que eu falei lá no início, é de você se preocupar com o seu próximo, é você se preocupar com a comunidade, entendeu? Então, com esse princípio, então, toda vez que você vai receber um cliente ou um amigo, você tem que colocar ele como superior a você, né? É interessante até quando você elogia, né? E quando alguém te elogia, fala, muito obrigado, você fala, muito obrigado. E a gente fala, não, eu não sou tudo isso, não. Né? Então, por isso que eu falo, é enraizado na nossa cultura, na cultura japonesa. Então, você pode ir aplicando aos poucos, né? Desde o modo como você trata a sua esposa, o seu marido, a forma como você trata os seus filhos, né? Ou com o seu cliente, ou o seu colega de trabalho, você tem que colocar essa questão de, poxa, aquela pessoa é mais importante que eu. Né? Então, se você colocar isso, você consegue aplicar o Omotenashi. Maravilha. Olha só, nós estamos aqui com a Adriana, com a Sônia, que são integrantes aqui da Liga dos Inovadores, que vieram aqui. O Rafael também está conosco, depois vou checar com ele se ele vai abrir a câmera. A Sônia já está com o microfone aberto. Tem alguma consideração, uma pergunta, Sônia? Não, eu estou com o microfone aberto por acaso, mas estou encantada. A cultura japonesa sempre me encantou. Eu acho assim, apaixonante. Tive a oportunidade de conviver um pouco no golfe. Eles são realmente muito diferentes, muito amáveis. É um povo realmente que encanta. Eu realmente fico encantada com a cultura japonesa. Sônia, o golfe aqui no Japão, ele tem também um simbolismo aqui, né? É interessante, eu até escrevi um artigo sobre isso esses tempos atrás. Eu tenho um primo meu que ele joga golfe profissional aqui no Japão, né? E você sabe que o golfe, quando alguém te convida para jogar golfe, é porque ele quer te conhecer, né? Então, a maneira que você joga golfe, ele te conhece. E aí o meu primo, como ele é profissional, ele fala assim, rapaz, eu tenho que perder, porque eu tenho que ser humilde. Então, ele perde de propósito, porque ele quer mostrar a humildade, né? Então, o golfe, ele tem um significado muito importante, que ali você analisa a pessoa jogando golfe, né? Tanto a humildade dela, como se é uma pessoa estratégica, como que ela se porta. Então, o golfe é muito importante aqui no mundo dos negócios do Japão, que ali é que você faz muito negócio no golfe, você conhece as pessoas. Que interessante. A Adriana, que é mais golfista do que eu, deve conhecer mais isso ainda. Eu já tive a oportunidade de jogar muito golfe e aprender algumas coisinhas também sobre os japoneses, orientais, e é super interessante, e eu sei disso, porque não é só no Japão, nos Estados Unidos também. Eu tive a oportunidade de conviver com o pessoal da Club Car nos Estados Unidos, e eles anotam e convidam para o jogo de golfe, e eles vão lá para te conhecer, para saber se você não rouba, se você é uma pessoa correta, se você não vai marcar errado, se você... e assim, se você ficar nervoso, o que vai acontecer, se você vai estourar, se você vai continuar o jogo, continuar sendo atencioso com os outros. E o golfe realmente, de fato, é um esporte que você conhece as pessoas com as quais você está jogando. Então, ele é um esporte diferente. E não é só o japonês, né? Eu acho que também eu tive a oportunidade de conviver com coreanos e chineses, e eles também têm essa filosofia também. É engraçado, é diferente, mas eles também têm. A postura dos outros eu acho bem diferente, né, Dri? Do coreano. Então, mas não é, porque a gente não conhece. Mas não é, porque a gente não conhece a cultura. Então, a cultura deles vai chupar o negócio. Isso aqui é educado, é que a gente não sabe. Não, mas mesmo com relação eu acho, por exemplo, o japonês era sempre muito amável. O coreano e o chinês, eles vêm feito um trator. Eu sentia isso, não sei. O chinês, o que eu tive foi experiência que, assim, eu não sei, até vou fazer isso como uma pergunta para você. O japonês parece que ele é fechado e ele precisa te conhecer para poder fazer negócio com você. O chinês, eu tive a oportunidade, uma época trabalhei com patrocínio de golfe. E uma vez eu fui num evento muito grande, de uma empresa grande, e me disseram que uma determinada pessoa queria vender, queria comprar
o torneio de golfe que eu vendia. E eu fui conversar com ele, no momento em que eu fui falar com ele, entreguei o meu cartão com as 2 mãos, como deve ser feito, ele me ignorou completamente. E eu sei que na cultura, ele era chinês, né? Que na cultura deles, alguns não fazem negócio com mulher. E aí eu falei na época, com a pessoa com quem eu trabalhava, eu falei, olha, se você quiser vender para ele, você vai ter que falar. Porque imediatamente eu parei de falar com ele, porque eu vi que não ia sair negócio. Com os japoneses também é assim ou não? Olha, assim, bom, a cultura japonesa, ele tem raiz da China, da Coreia e da Mongólia, vamos dizer assim. Então, tem muita coisa que, assim, a filosofia é a mesma, né? Agora, a questão desse trato, o Japão ele sempre foi um país mais fechado, um país, assim, mais voltado para a comunidade, né? Os chineses, vamos dizer assim, lá eu não vou dizer assim, ele é muita gente, um atropelando o outro, é a questão de sobrevivência, vamos dizer assim, né? Então, até os chineses, quando você vai numa fila, tá, o japonês não, ele espera, né? Ele dá o lugar para o outro, vamos dizer assim. Aqui no Japão, respondendo a sua pergunta, o japonês, assim, aqui, assim, antigamente tinha muito, a China é muito mais forte a questão do machismo, né, da mulher e do homem. Aqui no Japão hoje já está nivelando, né, as mulheres estão ganhando bastante espaço aqui, tendo bastante respeito, mas o japonês, ele demora para fazer negócio com você, ele quer te conhecer primeiro. Então, eu tenho alguns cases aqui, que eu tenho algumas empresas que eu sou sócio com japoneses, é tipo assim, você para fazer um negócio, às vezes demorou 1 ano, 2 anos de convivência para ele fazer negócio com você, mas depois que ele faz e você ganha confiança, a gente fala de shinyo, né? De confiança. Então, aí você faz a longo prazo esse negócio. Então, o japonês, ele é um povo, assim, um pouco desconfiado, assim, ele quer te conhecer primeiro, então, e muitas vezes não é no negócio em si, é conhecer o teu caráter, né? Então, por isso que eles fazem reunião. E é interessante que existe 2 fases, né? Uma primeira eles vão no nomikai, né? Que você sai para beber junto. E lá você conhece, porque você sai, mas é tudo um ritual. Ou você vai naquelas onsen, termas, né? Onde você fala que você consegue enxergar a pessoa nua do jeito que ela é, né? Sem máscaras, né? Então, no Japão, demora para você fazer um negócio. Você precisa ter essa questão, ou alguém te indicou, alguém que já conhece ele. Você não consegue chegar numa empresa assim, eu sou empresa tal, e você vai lá e... Não, eles querem te conhecer primeiro, precisa ter algum laço. Então, hoje, a forma de vendas no Japão, assim, nessa área de negócio, ele tem muito mais de relacionamento, de network, de um apresentou você para outro, e assim par diante. É como se fosse o teu fiador, né? Não, tal pessoa me apresentou, né? Então, mas aí vai complicar, né? Porque se a mulher e o homem não vai dar para ir na terma com a mulher. Não, no caso do termos, as mulheres são separadas, né? São separadas. Mas hoje, antigamente, era uma coisa mais restrito, né? Assim, no sentido de as mulheres vão com as mulheres, é claro. Mas quando ia para os homens para um happy hour, só ia os homens. Hoje não, as mulheres vão junto, né? Tá muito mais assim. Então, tem presidentes mulheres, CEO mulheres aqui, mas existe a tradição é muito forte aqui no Japão, né? E existe ainda uma certa, tanto é que o salário de mulher é mais baixo que de homem. Né? É aquela história do homem andar na frente, a mulher andar atrás. Antigamente, sim, né? Na época dos meus avós, o homem tinha que andar 1 metro na frente, a mulher 1 metro atrás. Hoje não, hoje as mulheres são independentes aqui, né? As mulheres hoje estão trabalhando, são independentes, hoje não existe mais. E precisa entender que existe uma cultura do Japão antigo e do Japão moderno, tá? Então, a nova geração de japoneses não passaram o que passaram os meus avós, na época da guerra, da fome. Então, tem japonês que eu converso com ele, porque eu vim do japonês antigo, porque eu conheci o meu avô é tradicional, eu fui educado no japonês antigo. Quando eu vim para o Japão, eu assustei um pouco. Por quê? Porque os novos japoneses, muitas vezes, não têm o que o meu avô me ensinou. E tem uns que nem conhecem ainda, porque não tem mais comunicação. Então, hoje o Japão está passando por uma crise, né? No sentido, assim, tanto na questão da globalização, como também de manter essa tradição aí, de pai para filho aí, e assim por diante. Então, as mulheres aqui, eu acredito que é bem menos do que na China.
ou bem mesmo que na Indonésia, e assim por diante. A Filipina já é o contrário, as mulheres é que mandam lá. Mas tem um fato interessante, Adriana. Aqui no Japão, o marido, quando recebe o salário, ele tem que entregar 100% para a esposa que administra e dá a sua mesada. Na Coreia também. Na Coreia, eu tive um professor coreano de golfe, e a gente era muito ligado. Eu sei que a mulher dele deu um grupo nele, pegou todo o dinheiro dele e não dava mais dinheiro para ele não podia mais ir para o Japão. Ele tinha uns tacos de ouro. Eu falava, agora acho que eu vou ter que vender os meus tacos de ouro, porque ela não está me dando mais dinheiro. Eu sei disso. A gente briga assim, que acho que no dia a dia é uma fachada, mas na verdade quem manda é a mulher. Em casa não tem jeito, é a mulher que manda. A minha esposa está escutando aí, ela está escutando aí. Rafael, boa noite. Você tem alguma consideração, alguma pergunta? Seja bem-vindo. Boa noite. Estamos escutando bem? Sim. Sim. Marcos, primeiro eu quero agradecer, porque eu acredito que tem muito mais a se entender e aprender, né? Eu acho que o que você trouxe, embora que de uma forma bem ali inicial, já é de encantar, né? De assim, e é um momento muito oportuno, porque 2024, esse final de ano, dá uma sensação de você fazer melhor no próximo ano, né? Então, meio assim, eu estou bem inspirado. Foi para mim, foi num momento realmente bem verdadeiro. Agora sim, o que eu queria abrir tipo uma discussão contigo, né? A questão do gambate. É assim que fala, é? Gambatê. Gambatê, né? O gambatê, quando eu estava vendo ali que eu tratava, você estava falando, eu também já estava pesquisando um livro, pesquisando aqui vários tipos de significado, né? O significado realmente é como se fosse uma expressão para levar a pessoa a fazer o que ela gosta, realmente incentivar, ou é realmente deixar a pessoa livre no que ela deseja fazer? O gambatê ele é um verbo, ele vem de gambaro, né? Gambaro, gambarimaço, né? É um verbo que significa esforço, né? Em português é esforço. Então, quando você usa o gambatê, ele vira uma expressão. Gambatê é como se você estivesse chamando a atenção de alguém ou como você estivesse falando para alguém. Então, o gambatê é se esforce, né? Você se esforce. Então, ele tem significado de persevere, se esforce, né? Nesse sentido, né? Então, ele Então, tem um sentido assim. É uma palavra de incentivo, né? É uma palavra de incentivo. Então, é uma Então, palavra de incentivo que você fala se esforce, persevere, continue perseverando, né? Se esforce que você vai conseguir chegar lá, né? Então, geralmente ele usa assim no momento que ou você está passando por uma prova difícil, esse usa muito aqui no Japão, né? Ou quando o mais velho vem, geralmente o mais velho que fala, né? Dificilmente o mais novo vai falar para o mais velho, né? Gambatê, né? Então, geralmente é uma expressão que o mais velho ele fala, né? Olha, se esforce que eu passei por isso também, né? Que você vai conseguir chegar lá. Legal, muito legal. Obrigado, viu, Marcos? E me parece que é muito desse, né? Nesse livro aqui que eu comprei, que ele está em inglês, né? Ele diz, né? Faça o seu melhor, não desista, né? Continue em frente, persevere, né? E acho que essas coisas elas estão muito ligadas também, né? Porque isso tem a ver com a imperfeição do tipo, faça o teu melhor, mas se não der certo, né? O importante tem a ver com o Kaizen. Você está fazendo, né, um novo ciclo em que você está melhorando cada vez mais, né? E isso pode estar te levando ao teu propósito da história do Ikigai. Por isso que eu tive a liberdade de propor algumas das expressões que eu achei que elas tinham uma relação entre elas, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta que é sobre essa história do Japão moderno, porque você vê hoje os mangás, né? Você vê cosplay, né? Você vê essa visão bem tecnológica que você vê hoje Tóquio, por exemplo, sendo aqueles neons, né? Hoje, com a globalização, a gente está muito ligado, eu acredito, no que está acontecendo, mesmo sem precisar estar aí ou mesmo conhecer, né? E eu queria entender como está essa educação da tradição da filosofia japonesa para as novas gerações, que você comentou que você viveu com seu avô e que isso ainda passou de uma forma um pouco mais verbal. Eu queria entender como
sociedade japonesa vem preservando essas tradições e esses conceitos, Marcos? Bom, os meus filhos, eles nasceram aqui no Japão, né? E eles foram na escola japonesa, né? Então, vamos dizer assim, a tradição no sentido da educação, ele vem realmente de berço mesmo, né? Você já aprende na escola. Por exemplo, os meus filhos tinham que ajudar a lavar o banheiro, servir a merenda, já aprende, já desde pequeno, já essa questão de comunidade, né? Até para ir na escola, eles botam um chapeuzinho amarelo e tem até o gerente que vai na frente, o subgerente, tem um grupinho que eles vão andando para ir na escola, eles têm que esperar tal hora, tem um alinhamento. Então, você já aprende tudo isso na educação, já na educação formal, você se aprende. Então, nos livros, na literatura, você aprende esses conceitos. Hoje, o que está perdendo é essa convivência entre gerações, porque não está tendo mais esse diálogo entre pai e filho. Então, isso está se perdendo nessa questão de você aprender com a experiência do seu pai, né? Então, isso está se perdendo. Então, muitos japoneses, eles estudam, mas não tem aquela raiz, né? Aquela raiz, eu vou dar um exemplo. Quando eu fazia faculdade, aí, aula de Direito Civil. Professor Caxias, todo mundo passava mal. Passava lá, Código Civil para você estudar e tal. Meu pai é advogado. Eu chegava, pai, me dá um exemplo sobre uso capião. Ele vai lá e me dava um exemplo simples, né? De um caso dele. Aí, na prova, eu escrevia a aplicação que o meu pai me ensinou, né? E o professor falou, poxa, o Marcos está entendendo. Ele colocou até uma aplicação e ganhava nota, né? Então, essa questão de você estudar pelo livro é uma coisa, você aprender com a experiência de alguém é outra coisa. Então, o Japão está se perdendo em cima disso. Tanto é que, antigamente, tinha bastante filho. O meu avô teve 10 filhos, dos dois lados. Eu tenho mais uns 20 tios aí. Mas hoje, o Japão não tem um filho, né? Aqui o Japão ele incentiva, ele dá dinheiro para você ter filho. Né? Então, por quê? Porque está perdendo essa questão aí, desse laço familiar. Então, o Japão antigo e o Japão moderno, o ponto negativo é essa questão, né? Que está se perdendo essa... Uma outra questão é a questão que eu falo, que o Japão é um país inovador no sentido de tradicional inovador, que é diferente do inovador. Isso eu debato muito no network lá do Grupo Hora Fazer, que o Japão, você tem que inovar dentro da tradição. Né? Ele tem até a gente fala de kotowaza, de provérbio, fala assim, o prego que sobressai leva a martelada. Aqui você tem que ser igual, você não pode sobressair, e na inovação você tem que sobressair. Então, aqui você pode inovar dentro de uma tradição, você está numa Toyota, você pode inovar lá dentro de uma hierarquia. Né? Então, por isso que o Japão está tendo essa dificuldade também, são poucos hoje, né? Então, para você ter uma ideia, eu convivo com o japonês antigo e com a nova geração. Com a geração antiga, quando eu trouxe o meu projeto de startup comunitária, nem o meu contador aceitou direito a questão da venture capital, de investir, do sistema americano. Aí eu tive que achar os presidentes de 33 anos que investem em Bitcoin, criptomoeda, que é jamais aberto. Então, também tem essa diferença do tradicional com o novo. Então, o Japão hoje, ele está nesse meio entre o antigo e o novo, e ele não conseguiu se achar ainda. Ele não conseguiu. A economia está caindo, né? Pós-guerra, tal, né? Depois cresceu, pós-moderno. Então agora ele tá querendo se achar. Agora a tecnologia é avançada no Japão, né? Então o Smart City da Toyota, a Toyota está construindo uma cidade inteligente aos pés do Monte Fuji aí, né? Que vai ser uma coisa assim de coisa do outro mundo mesmo, né? Então nesse sentido. Marcos, olha só, essa questão da inovação, acho que é legal da gente aprofundar, e tem a ver com a pergunta que a Ellen mandou aqui no YouTube, ó. O Kaizen, por acreditar na melhoria contínua, se relaciona com o conceito de inovação? Olha, inovação, para mim, é você pensar fora do quadrado, né? Ou fora da caixa, né? Então, a inovação... você tem que, por exemplo, tem aqui um case aqui de um rapaz novo, que o Japão ele tem as empresas familiares que não tem mais herdeiros, estão se acabando, né? Então ele criou na inteligência artificial um sistema que busca essas empresas que não têm mais herdeiros e busca as empresas que querem agregar essas empresas. O cara estourou na bolsa aí, né? Lançou uma startup, o cara, né, ficou milionário, mas é um cara que inovou fora
do quadrado dentro de uma dor do mercado ou da tradição japonesa. Então, o Japão, o conceito Kaizen é um conceito assim, mais depois que você encontrou a inovação, e aí você vai criar todo o processo. Ou você vai criar um processo para inovação, como tem aí vários aí, né, métodos ágeis, vários métodos aí, mas o Japão ainda, eu estou trabalhando num conceito que eu estou criando, pegando a metodologia da Toyota, né, de produção para gerar startups. Então, eu estou criando aí no Brasil uma linha de montagem de startups. Aí você consegue utilizar o Kaizen, né? Porque você padronizou todo o processo para você criar uma empresa e essa empresa se tornar uma startup. Aí você consegue aplicar o Kaizen nesse sentido. Mas não... por isso que o Kaizen é uma metodologia, né? Ela não é uma inovação. Você pode criar uma metodologia para se inovar, né? Ou melhorar uma inovação. Muito bom, viu, Ellen? Então, aí está a sua resposta, né? E eu acredito que a gente tem aí várias outras maneiras de estar explorando, mas, ao mesmo tempo, nosso objetivo aqui é trazer esse panorama de alguns conceitos já visando 2024. Por isso que eu gostaria, Marcos, já encaminhando um pouco para o final, que você comentasse aí dessa conversa que a gente teve, né? Porque normalmente quando a gente expõe, né, vem algumas histórias e já olhando o que você acredita que a gente vê pela frente, afinal de contas, esse mundo, né? Começamos com a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, que está aí, de certa maneira, próxima, de alguma maneira, aí de você. Agora temos um conflito já ali no Oriente Médio, agora aqui na América do Sul, perto da gente, começa a se criar um novo litígio, né? Você tem essa questão do aquecimento global, que muitos achavam que era uma teoria, né? A gente, né, sente na prática, já em muitas cidades no Brasil, aqui, como isso está mais presente do que se imagina, né? Então, você tem aí vários aspectos que começam a desenhar o que vai ser 2024. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, né, para o seu olhar aí do Oriente, né, qual é, em cima desses conceitos que a gente viu aqui hoje, que vocês fizessem essa relação com o momento atual. Quer dizer, como é que você acha que esse modo de pensar pode nos influenciar para preparar e para revisar o que vem pela frente? Você tem que entender um pouco essa questão da macroeconomia e também essa questão da ideologia, né? Então, você estudar as guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então, existe um conflito de ideologia, né? Vamos dizer assim, que aqui o Japão ele tem problema com a Coreia do Norte, né? E se você estudar a história também, o Japão judiou muito dos chineses também nas guerras aí. Você tem um conflito lá, é um conflito de ideologia, porque é o comunismo, né? É o Coreia do Norte com o Japão. Aí você vê lá Israel, né, com lá os palestinos, a faixa de Gaza, com os Hamas, né? Na verdade, os terroristas, é uma forma da ideologia, né? Essa questão da Rússia com a Ucrânia, essa questão também agora aí no Brasil aí, né? Com o Maduro aí, querendo invadir ali Então, você vê assim que existe essa questão que na história do mundo, ela existe, eu falo assim, que é esse ciclo, né? Ou mesmo até as bolhas são necessárias, né? Para você construir uma nova sociedade, vamos dizer assim, né? Uma nova sociedade. É claro que existe as teorias das conspirações, né? Ou existe tudo aquilo que move, né? Tudo a economia do armamento, né? Das vendas, tudo isso aí. Eu não vou entrar em mérito, mas eu digo assim, hoje nós temos que preparar, hoje nós estamos num mundo globalizado, né? A internet, eu falo assim que antigamente era a era da informação, né? Então, quem tem informação detém ali o conhecimento, né? O poder está no conhecimento, né? E agora nós estamos na era da conectividade, vamos dizer assim, na área da conectividade. Então, primeiro você tem que pensar de uma forma assim das conexões, né? Mesmo com a inteligência artificial surgindo aí, né?
hoje você tem que voltar na questão da humanização, né? De você ser mais humano, né? Ser mais humano, né? Então, crise, né? Crise em japonês ele significa assim, uma oportunidade também, né? Significa oportunidade também. Né? Então você tem que saber fazer essa leitura, mas você tem que se posicionar nessa questão pessoal, né? De você entender mais a questão do outro, sabe? Eu vejo assim, tudo isso tem essa questão que falta o respeito, falta você entender melhor o seu próximo, falta você compreender a dor das pessoas, né? Das pessoas. Então eu vejo assim que a primeira questão é essa mudança de pensamento, né? Essa mudança de pensamento de você começar a pensar mais nas outras pessoas, né? Eu acho que começa por aí, né? O segundo já não existe mais eu sou brasileiro, eu sou japonês, né? Eu sou chinês, eu sou coreano. Hoje, com o mundo globalizado, hoje a gente fala que nós somos cidadão do mundo, né? Hoje você lida, eu estou no Japão, estou no Brasil, vou para as Filipinas, vou para a Indonésia, né? Emirados Árabes. Então, hoje você tem essa condição de se conectar, ou mesmo nas plataformas aí das redes sociais também, né? A comunicação. Então, essa parte aí de você mudar a sua forma de pensar e ter uma mente mais aberta, né? Para adquirir culturas de todo o país, de todo o mundo. E eu acho que com esse mix de cultura que você vai adquirindo, a gente vai nascer hoje um cidadão único, né? Nesse sentido aí. Não sei se respondi a sua pergunta. Legal. Não, acho que foi uma visão rica aí de como a gente pode estar se humanizando, né, frente à questão da inteligência artificial. E acredito que fica também o convite, né? Gostei do comentário do Rafael, que achou apropriado para o momento que ele está vivendo, que esse foi o objetivo, né, do lifelong learning, né, de não trazer nada de hard skill agora nesse final de ano, mas trazer conhecimento e inspiração que possa fazer com que as pessoas encontrem a paz e o entendimento primeiro dentro de si, para querer estar preparado para poder melhorar o seu negócio, para poder contribuir na sua família, na sua comunidade, né? Se você não tem esse autoconhecimento, esse equilíbrio interno, eu acredito que você fica um pouco fragilizado para conseguir fazer a sua contribuição efetiva naquilo que é externo a você. Então, eu fico feliz com que a minha pauta, de certa maneira, né, que tive a ideia de pautar esse assunto, e acredito que você cumpriu aí com louvor nossa expectativa de trazer com muita propriedade esses temas, né, são uma mensagem aí que fica de encerramento já das nossas atividades aqui da Liga dos Inovadores, e fica mais uma vez o seu agradecimento, colocar aqui no palco ainda tá o Rafael conosco, a Sônia, a Adriana, se querem fazer algum último comentário, senão daqui a pouquinho já você pega a palavra. Vamos ver, Sônia, Adriana, Rafael, algum último comentário, pergunta? Eu queria só agradecer, eu achei a apresentação incrível, e cada um dos temas foi me dando uma cutucadinha para melhorar aqui, para eu ver aqui, analisar ali. Então, realmente, eu sou muito, muito agradecida a você e ao Marcelo por ter tido essa ideia, que foi realmente um momento muito especial. Acabamos o ano assim de uma maneira muito gostosa. Obrigada para os dois. Adriana, Rafael, algum comentário final? Eu acho... Ai, desculpa, pode falar. Não, Ado, pode falar. Aqui não. Primeiro as mulheres. Estamos que nem no Japão aqui. Eu quero agradecer também como a Sônia, acho que é interessante a gente poder... pena que é pouco tempo, então não dá para aprofundar muito em cada um dos temas, né? Porque eu acho que são temas que precisam ser aprofundados para a gente conhecer um pouco mais, né? Você acha que a gente teve uma visão geral, mas eu acho que é importante a gente procurar saber mais sobre cada um para tentar implementar nas próprias vidas, né? Tentar
usar o Kaizen, o Ikigai que a gente já estuda com o Marcelo, são coisas para a gente tentar ser melhor. Mas muito obrigada pela apresentação, pelo seu tempo disponibilizado aqui para nos ajudar. Muito obrigada. Isso mesmo, faço as minhas palavras da Sônia e da Adriana. Realmente foi uma noite inspiradora. Obrigado, tá, Marcos? Eu que agradeço aí, né, essa oportunidade. Só para finalizar, o que é mais importante assim, para mim, assim, do que eu apliquei na minha vida, é mudar os conceitos, né? Porque eu tive muita, vamos dizer assim, eu nasci no meio empreendedor desde os meus 15 anos, já fui emancipado com 16, né? Fali várias vezes, já fali nesse período várias vezes, mas o meu propósito de vida estava errado, né? Eu queria, sabe quando você ouve essa questão da autoajuda, eu quero ser milionário, quero, né, construir um império, né, deixar um legado no sentido material aí. E aí teve um período na minha vida onde eu vim para o Japão com 24 anos, que eu fiz uma análise, e aí eu entendi que felicidade não tem nada a ver com isso, é um estado de espírito que independe de bens materiais, e aí que eu consegui me encontrar trabalhando 4 anos como voluntário. Trabalhei 4 anos como voluntário, ajudei a abrir um orfanato na Indonésia, trabalhei aqui nessa parte aí social, vamos dizer assim. E quando eu trabalhei esse período, me deu uma experiência muito boa de bem-estar, assim, sabe, de satisfação, que não depende do dinheiro. E aí que eu entendi que o meu propósito de vida ele tem que estar alinhado nos outros, de ajudar os outros, né? E quando eu mudei essa minha perspectiva de querer ajudar o próximo, ajudar o outro, é que então eu comecei a trilhar o meu caminho. Então, o que eu faço hoje ajuda as outras pessoas, contribui, então eu vou fazer. Isso não contribui, então não importa às vezes pode ser um negócio que vai dar muito lucro, mas ele está fora do meu propósito de vida. Então, o Ikigai ele tem muito a ver com isso, né? De você encontrar essa essência de você que não depende, né? Você pode ser feliz sem nada. Eu falo assim que a felicidade no estado de espírito e você acordar triste ou alegre é o estado emocional, né? Que nossa emoção é assim, né? Nossa emoção um dia você acorda motivado. Agora, você manter uma linha reta, esse é o Ikigai. Quando você consegue manter uma linha reta, independente das suas emoções, e é então que você consegue fazer o Kaizen, né? Você cria um processo da sua vida, você melhora esse processo, né? E aí que você, o Wabi-Sabi, você entende que você é imperfeito, né? Que através da sua imperfeição é que você consegue atrair ensino, né? Através do esforço, do gambatê, do esforço, e através também do convívio social. Então, a linha é essa, né? O que eu queria passar para vocês é que, primeiro, o Ikigai é essa linha reta que você encontra, que ele interfere de bens materiais e interfere do seu emocional, né? Então, quando você encontrar... Então, hoje, eu trabalho nessa linha, né? Então, tudo que eu vou fazer, ele tem que estar focado nisso. Mas eu posso perder tudo também, né? Eu posso falir e essa linha vai manter reta. Eu posso ter nada ou eu posso ter muito. Eu acho que isso, quando você entender esse conceito, então você está pronto para a vida. Porque você pode falir em qualquer momento, você pode perder um ente querido, você pode fazer tudo e não vai te afetar, né? Então, por isso que eu falo que é o caminho inverso. Então, eu queria passar essa mensagem, né, nessa questão do princípio, e desse princípio, então, a gente vai construir o ano que vem, 2024, melhor aí. Muito agradecido aí, Marcos, pelas suas palavras finais, né, desejando a todos aqui que estão conosco ainda ao vivo, no LinkedIn, no YouTube, também boas festas, e você que está comigo aqui na Liga dos Inovadores, sabe que a gente ainda tem um compromisso na quarta-feira, se você assim quiser, a gente tem as nossas mentorias infinitas, o nosso bate-papo aí mensal, para passar a avaliação de como estão os projetos, discutir assuntos, né, fazer aquele processo, às vezes, de catarse, de você ter alguém para te escutar e ouvir a opinião de outras pessoas. A gente tem a nossa mentoria infinita, então, na quarta-feira, e eu aguardo você. Adriana, por favor. Mediante essas palavras finais do Marcos, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Vai lá. Esse Ikigai que ele falou que é constante, independe das nossas emoções, mas como controlar isso? Como conseguir manter essa linha constante? É no autoconhecimento? Então, aí vem essa questão da autoaceitação, na verdade, né? Você não tem controle dessa linha, você tem que aceitar essa linha, né? Por isso que ele tem que ser desprendido da emoção.
nesse sentido, porque às vezes eu posso acordar, né, triste, desanimado, ou posso entrar num período depressivo, ou eu posso estar muito, né, eu tenho TDAH, então eu tenho aquela de euforia, vamos dizer assim, né? Então, essa linha é a autoaceitação, é você aceitar do jeito que você é. No sentido que eu entendi, para ser feliz eu não preciso de nada. É um estado de espírito, é de aceitação. Entendeu? Eu aceito a forma como eu estou. Então, quando você tem essa aceitação, que eu falo que é a linha reta, aí que você caminha. Entendeu? E se você. É que a gente mistura tudo, né? A gente mistura material, emocional, né? Mistura tudo, e aí quando a gente muitas vezes é ligado pelo nosso emocional, né? E não pode estar ligado ao nosso emocional. Por isso que todas essas filosofias japonesas aí que foram faladas hoje, e baseado no Ikigai, que o Marcelo colocou aí como primeiro, né? Que o Ikigai é isso, na verdade, é você ter essa autoaceitação, no sentido de você não precisa de nada, é só uma questão de autorreflexão, de você entender quem você é, né? E aí você caminhar. É isso. Não sei se você responde a pergunta. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Marcos, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade, sua gentileza. Aí você já está na segunda-feira, um bom dia de trabalho, né? Aqui a gente ainda está no domingo, nessa tradição do descanso, mas você pega lá em Tel Aviv, né? Para quem não está na guerra, os judeus, no domingo já é o primeiro dia de trabalho, também já acordaram cedo, já trabalharam, todo mundo no escritório. Então, a gente está vivendo esse mundo globalizado e, para mim, foi uma honra muito grande receber aqui no nosso espaço para encerrar essas aulas públicas do ano de 2023. E saiba que a gente está aqui de portas abertas sempre que você quiser espalhar a sua mensagem, né? A gente está aqui com os nossos canais esperando aí você possa fazer um bom uso de toda essa rede, dessa comunidade que a gente vem construindo. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, para mim é uma honra, né? Desejo a todos vocês um Feliz Natal, próximo ano novo, né? Que 2024 seja diferente para todos nós aí, né? No Kaizen, né? A melhoria continua. Obrigado, Marcos. Valeu, gente. Valeu, obrigadão. Boa semana.